Finalmente aí, pessoal, questão 20, né? Dessa prova aí, 2026.1, fase 2. Questão de indução. Resumindo a questão, ele fala que tem um eixo cartesiano e tem um fio em cima do eixo Y, né? Que conduz uma corrente I. Então essa é a base aí da sua questão. Como é que fica o campo ao redor desse fio? O campo magnético ao redor desse fio, ele obedece a essa linha, chamada linha de indução magnética, né? Só que é tangente à linha de indução, né? Em cada ponto. Para você entender aí, ó, eu desenhei meio na perspectiva, né? Ó. Os vetores B, eles ficam circulando de acordo com a regra da mão direita, né? Que é aquela regrinha que faz assim ao redor do fio, né? Ó, e faz isso, né? Então, beleza. Bem aqui nesse ponto, ele é entrando na sua página, né? Então, nesse ponto aqui, ele é tipo assim. A questão diz que existe uma inspira, né? Nessa linha que eu desenhei, a distância é R. Mas, claro, que quanto mais distante dessa linha, mais essa distância aumenta, né? Quanto mais essa distância aumentar, esse R aqui vai estar variando, ó. Se esse R estiver variando, esse B também tem que variar, né, gente? Então, ele diz que existe uma espira aqui, quadrada, vai manter dois lados paralelos ao eixo X, né? E o resto é fazer análise do que acontece com os campos, né? Eu tinha acabado de dizer para você que esse campo aqui, ó, que essa espirazinha, ela se movimenta, né? Ela vai embora para cá, tá certo? Ó. Como ela vai embora para o lado, esse R aqui é cada vez maior. Então, esse R está aumentando com o tempo, né? Se ele está aumentando, ó, eu vou lá na equação, apago o R e boto ΔR. Meu jovem, se as outras coisas são constantes, se você aumentou isso aqui, você tem que alterar isso aqui, né? Diminuindo, que é inversamente proporcional. Então esse campo diminui. No item 1, ele diz que o fluxo do campo magnético produzido pelo fio através da espira é constante. Isso é falso, porque fluxo depende de campo, de área e do ângulo, né? Entre o campo e a área. O ângulo entre o campo e a área é fixo, né? A área está ali na dela, o campo está entrando, mas aí o valor do campo modifica. Como o fluxo depende do valor do campo, ele não é constante, gente. É falso dizer que esse fluxo é constante porque ele está caindo com o tempo quando a espira se afasta. Ó, tá? Muito bem. O item 2, nós vamos começar lembrando daquela equação. Força eletromotriz induzida é a variação do fluxo pela variação do tempo. No item 2, ele diz que o fluxo magnético através da espira varia com o tempo. Varia sim, devido à variação espacial da intensidade do campo sobre a área da espira, conforme ela se afasta, gerando uma eletromotriz induzida. Correto, gente, ó. Por quê? Com o aumento de R, cai o ΔB, né? Então esse ΔB, ele tá caindo cada vez que você anda mais para cá por causa do aumento disso, ele tá ficando mais fraco. E como o fluxo depende disso aqui, ó, campo, área e ângulo estão constantes. Variei o campo, tenho que variar o fluxo, né? Como existe uma variação de fluxo, existe uma força eletromotriz induzida com o passar do tempo. Esse item é verdadeiro. Até agora ele é o selecionado aí para as alternativas, né? Nessa condição, a gente já mataria a questão, ó, porque é a única que tem o 2 no verdadeiro. Ó. A 1 a gente já sabe que é falso, não pode ser a A. Ó. A resposta tem que ser a B, né? A 3 tem que estar falsa. Mas nós estamos aqui para aprender, né? Por que a 3 está falsa? Bora lá. Existem duas maneiras de discutir essa 3. A primeira, a lei de Lenz diz que as coisas acontecem de tal maneira que há uma oposição naquilo que a gerou. Quando você afasta a espira, tem que haver uma oposição a isso, porque você que está sendo o gerador, né? Ou seja, tem que haver uma força apontando para o lado do fio, entende? É aquela coisa do eu sou sempre do contra, que está na minha aula teórica, né? Que você deveria assistir se não tiver assistido, né? Então no magnetismo tem aquela história de conservar energia, né? Como na natureza toda. Quando eu afasto a espira, tem que surgir uma força magnética dizendo assim, ei, não se afaste não. E se você se aproximar e expira, vai ter que existir uma força magnética dizendo, ei, não aproxime do fio não. É a famosa do contra, né? A outra maneira de avaliar isso, um pouco mais complexa, é pensando no campo induzido, tá? Como você tem uma queda de campo no afastamento da espira, o campo induzido vai se opor a essa queda. E a única maneira dele se opor a essa queda é ter o mesmo sentido de quem está causando a queda, né?
Logo, usando a regrinha da mão direita na expira, olha o que é que vai acontecer. O campo é entrando, né? Assim na expira. O polegar é a corrente. A corrente induzida na expira vai ser aqui para cima, ó. Corrente induzida, certo? Como ela é para cima, usando a regra da mão direita, a força é para o lado, ó. Tá vendo? B induzido, expira, força magnética para cá. Isso se opõe ao que você está tentando fazer, que é afastar a expira, né? Como a questão diz que tem um sentido de afastar, isso está falso. Se opõe ao sentido de afastar, né? Logo, a resposta aí seria o item B. Tá? Lembrando que você, ao descobrir que o item 2, que a assertiva 2 estava verdadeira, já teria matado essa questão.